Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Corinthians está de olho em Guilherme Cuiabano, lateral esquerdo que pertence às categorias de base do São Paulo. O jogador também é alvo do Alverca de Portugal, atleta com passagens pela base da seleção brasileira. E o Corinthians garantiu com emoção a classificação para as quartas de final da Libertadores. 0-0 contra o Rosário Central na Neoquímica Arena na noite dessa quinta-feira parecia o resultado mais natural. Resultado igual ao do jogo de ida, o que levaria a decisão para pênaltis. Até que aos 13 minutos do segundo tempo, Ranieri foi expulso, depois de uma segunda falta forte e aplicação do cartão vermelho. Com um a menos, Rosário Central passou a pressionar o Corinthians. Mas Memphis Depay, que entrou apenas aos 25 minutos do segundo tempo, cobrou uma falta aos 35 no primeiro pau. O Bidon se antecipou à zaga do Rosário Central e marcou o gol da classificação corintiana. Corinthians está nas quartas de final e enfrenta o Estudiantes. Classificação que valeu quase 9 milhões de reais ao Corinthians, diante de 46.552 pagantes e uma arrecadação bruta de 3 milhões e 800 mil reais. Jogo que rendeu à ESPN a segunda maior audiência da noite, só a Globo, em TV aberta, registrou mais audiência do que a ESPN. Depois da partida, ou melhor, antes da partida, o Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, respondeu sobre a chance de reforços e jogou um balde de água fria no torcedor mais ansioso, abre aspas, pro dirigente. Não sabemos se vamos contratar nessa janela. A prioridade do Corinthians é pagar salários, depois transfer ban e depois talvez contratar. Não sei se vai dar tempo. Talvez a nossa grande contratação tenha sido a permanência de Memphis Depay. Vale a lembrança de que a janela se encerra em 11 de setembro e hoje a dívida do Corinthians com os seus atletas é de 25 milhões de reais. Venceu nessa quinta-feira mais um mês dos direitos de imagem, agora referentes ao mês de julho. Olha só, o Corinthians enfrenta o Rosário Central e o Corinthians joga mal. O Corinthians jogou mal. O clima aqui, se não fosse o Memphis, de fato, falando sério agora, e se não fosse a atmosfera Corinthians, e se não fosse também o time do Rosário, que não é lá essas coisas, a situação poderia ser bem pior. Porque a gente não jogou nada. A gente classificou no Alá Corinthians. A gente teve 2 chutes no gol. Um do Caio César no primeiro tempo e um do Bidon que fez o gol. Só que o Rosário Central, se você observar bem, o Rosário Central dominou o jogo, porque o Corinthians deu a bola pro Rosário. Mas você não viu grandes defesas do Hugo, você não viu milagres do Hugo, você não viu nada disso. O Rosário Central também não sufocou o Corinthians. O primeiro jogo foi muito parecido com o segundo jogo, e o segundo jogo muito parecido com o primeiro. Tem uma coisa que me preocupa no time do Corinthians. O time do Diniz é um time muito passivo. Passivo. A gente jogou hoje como jogou contra o Inter. Essa é a verdade. Mas contra o Inter ainda fizemos 2 gols, né? Digo, no jogo de volta na Neoquímica Arena. A gente marcou atrás da linha da bola, a gente marcou em bloco médio, mas a gente não marcou alto. A gente não marcou alto. Aí vem o Rosário Central, que nem tem uma qualidade técnica assim absurda, tem o Di Maria. Agora, o Copete é ruim, o Campaz é ruim. Pô, Marco Ruben, pô, pelo amor de Deus, velho, o cara tá com 39 anos, ele já não era bom com 29, que entrou no finalzinho. Mas o Rosário, ele vem para marcar alto no nosso campo, jogando fora de casa, e a gente permite isso. Aí no segundo tempo, o Ranieri é expulso. Eu vou contar como que ficou o Corinthians. 4-4-1. O Corinthians jogava num 4-4-2 ou no 4-4-1-1, que é o Garro circulando atrás do Pedro Raul. Tá certo? Como é que fica o Corinthians depois da expulsão e entrada do Memphis? Vamos logo para a entrada do Memphis. O Corinthians fica com a linha de 4 normal atrás, não preciso nem falar. Vamos para a segunda linha. A segunda linha fica Caio César, tá certo? Caio César, Carrídio, Garro, que recua para encaixar aqui na segunda linha, e o Bidon. Na frente o Memphis livre. Esse é o time do Corinthians que ficou no segundo tempo, esperando o Rosário para sair num contra-ataque. Numa falta boba do Rosário. Cara, porque é o seguinte, a gente faz essas faltas idiotas, mas o adversário também faz. Entendeu? Se o adversário cerca ali, não acontece nada. Ele deu um time que tá com 10, que tá acuado, e que não tem muita velocidade no jogo, a única coisa que você não pode fazer são faltas laterais. Saiu a falta lateral e o Memphis cobrou com maestria. O Memphis não poderia entregar hoje força física. Entrosamento até poderia, porque ele conhece os jogadores do Corinthians.
A única coisa que o Memphis poderia entregar hoje era a sua técnica, numa bola parada, numa assistência num pivô, na cobrança de pênaltis. Cara, e o Rosário deu a única chance que o Memphis precisava. E o Memphis, por mais que você quer a renovação, você não quer a renovação, por mais que eu ache muito ou ache pouco, enfim, apesar que também eu falei que depois com salário de 2 milhões, eu falei que tinha que renovar. Mas não importa se você é a favor, se você não é a favor da renovação. Uma coisa eu sempre falei aqui no canal. O Memphis, tecnicamente, é o melhor jogador do Corinthians. Isso aqui, para quem me acompanha, sabe. Eu sempre falei, Hugo não é melhor que o Memphis, o André Ramalho não é, o Gustavo Henrique não é, o Mateuzinho não é, o Garro não é, o Yuri não é. Tô falando tecnicamente, você jogar a bola e saber o que o cara faz com a bola. Ninguém é melhor que o Memphis no Corinthians. O Diniz esqueceu quem ele era. Porque a gente não vê um time com posse de bola, que faz triangulações, que joga no ataque, que a gente perde, mas perde fazendo um monte de gols, que também não adianta nada. É melhor ganhar na retranca do que perder no ataque. Pelo menos é o que eu penso. Então o Diniz esqueceu quem ele era para ser Corinthians. Igual ele faz. Cara, a gente tá jogando no Fábio Diniz. Ou no Fernando Carille. A gente joga em casa, em oitavas de final de Libertadores, atrás da linha da bola. Com o adversário marcando no alto. E tem uma coisa, isso que eu quero falar, toda hora que eu vou falar e não falo. Tô parecendo o João Kleber. O time do Corinthians teve na minha opinião, uma piora. Eu não tô falando que o Dorival não tinha que sair, tá, gente? Uma coisa piorou com a chegada do Diniz na troca. Até porque não era só com o Dorival, mas era com o Ramon também, que esses jogadores tinham mais efetividade. O Bidu e o Mateuzinho, eles atacavam muito mais com os ex-treinadores. O Diniz segura muito o Bidu, o Diniz segura muito o Mateuzinho. Mesmo que o Caio César vai dar a profundidade, ou vai fazer a profundidade, o Mateuzinho, ele tem que atacar por dentro. E muitas vezes o Mateuzinho atacando por dentro fez gols. Ou então pro Mateuzinho fazer um 2 com o Caio César pra cima do marcador. Entendeu? E do lado esquerdo, pior ainda, cara, a gente perdeu. Eu não sei se vocês concordam comigo nisso, tá? Pô, o Bidu faz muita falta pisando na área. A ausência do Bidu na área do adversário me incomoda, porque o Bidu, ele começou a carreira no futsal, velho. Ele jogava de pivô no futsal. O Bidu, dentro da área do adversário, sabe o que faz. Ele finaliza bem, velho. Entendeu? O Bidu, ó, tem muita gente que já concordou comigo, né? Aqui, ó. O Bidu, ele finaliza bem. Caio César é veloz. O Mateuzinho é veloz. O Bidu é veloz e o Yuri é veloz. E você tem que apostar nessas velocidades. O Corinthians está com uma transição lenta demais. Eu lembro que eu falei para vocês que hoje 2 jogadores seriam muito importantes para o Corinthians. Eu falei isso no último jogo antes da parada da Copa, que foi vitória do Corinthians contra o Grêmio, fora de casa, que era André e Caio César. Cara, se a gente for imaginar nas quartas de final que nós vamos ter Yuri, porque eu trouxe hoje no Blend, tá todo mundo achando o Yuri caro e ninguém tá mandando proposta. Então a gente vai ter o Yuri. Provavelmente nós vamos ter o Yuri até o final do ano. E nós talvez vamos ter o André também. Porque aqueles que queriam fazer proposta não fizeram por conta da lesão. O André tá escondido. Cara, se a gente tiver André, Yuri e Memphis, cara, o mata-mata contra o Estudiantes, desculpe, não quero me empolgar aqui, mas o Corinthians para mim é favorito contra o Estudiantes. É só estudar antes também, claro. Estude antes e vai pro confronto. Aí na semifinal eu não sou idiota de falar que o Corinthians é favorito contra um Flamengo, por exemplo, que tem um elenco, meu amigo. Começa, né? Entra jogador, entra no segundo tempo, entra lá Bruno Henrique, Paquetá, entra não sei mais quem. Eu não sou louco de falar que o Corinthians é favorito. Só que, meu amigo, o Flamengo também era super favorito numa final de Copa do Brasil. Nós levamos o jogo pros pênaltis. Entendeu? Nós levamos o jogo pros pênaltis e perdemos lá com aquela decisão com o Fagner e o Vital perdendo pênaltis, né, ali na decisão. O Corinthians está super vivo na Copa Libertadores da América. Super vivo. E agora vai estar muito mais reforçado. E eu imagino um Corinthians hoje, com todos esses jogadores, eu vou até citar para vocês. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu. 4. Depois vem aqui outra linha de 4. Caio César, Bidon. Cara, eu vou falar um negócio para vocês aqui, não sei se o Diniz vai ter coragem. O Garro, quando passou a jogar aqui no lugar do Ranieri, jogou melhor. Quem concorda comigo aí, levanta a mão. Eu não tô falando o Garro do primeiro tempo, gente. Eu sei quem foi o Garro do primeiro tempo. Vocês sabem que eu analiso o jogo.
O Garro do primeiro tempo foi ruim. Só que o Garro, quando passa a jogar na função do Ranieri, quem concorda comigo que ele joga melhor? Se o Diniz tiver coragem, principalmente jogando em casa, a gente pode ter uma... Ó, primeira linha de 4 eu já falei. A gente pode ter a segunda linha de 4 com Caio César, André, Garro, Bidon, Memphis e Yuri. Fica um time mais vulnerável? Eu sei que fica. Eu sei que fica. Só que a marcação começa lá na frente. Eu sei que o Memphis não vai marcar. Isso não é dele. Eu não vou cobrar a marcação dele. Até porque eu sempre tive uma opinião aqui no canal que o craque do time, o melhor jogador do time, a estrela do time, você tem que deixar com menos obrigação de marcar. O meu principal jogador, eu não ia cobrar tanto marcação dele. Outros iam marcar por ele. Então você deixa o Memphis mais livre. Aí o Yuri ajuda na marcação, o Bidon ajuda na marcação, o Garro ajuda na marcação, o André tem que marcar porque é volante de origem, depois ele sai, e o Caio César, que ajudou bastante na marcação hoje. Ele deu... algumas horas ele errou, ele foi meio burro marcando, mas ele se entregou, o Caio César se entrega. Entendeu? Então, velho, eu iria dessa forma. Porque, cara, vamos falar real, velho. Vamos falar real. Se for pra ter o Ranieri em campo, pra ele fazer o que ele faz, porque ele marca bem de vez em quando, eu prefiro ter o Garro. E se o Garro cansar no segundo tempo, você tem o Alan. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.